Gerações humanas. Origens e conflitos das gerações no contexto pessoal e profissional. O início das classificações de cada geração era definido a cada 25 anos, porém, atualmente os especialistas apontam que uma nova geração surge a cada 10 anos. Através das gerações, é possível entender as personalidades, contexto histórico e tecnológicos envolvidos. Conheça cada geração. Baby Boomers, pessoas nascidas entre 1940 a 1960. Geração X, pessoas nascidas entre 1960 e 1980. Geração Y, pessoas nascidas entre 1980 e 2000. Geração Z, pessoas nascidas a partir de 2000, a geração tecnológica. Nome e ano que nasceu. Ivanildo Gomes de Souza, nascido em 45. Então, o senhor é da geração Baby Boomer. Isnaldo Rogério da Silva Souza, 1969. Tem. Geração X. Dorival Moraes de Lima Júnior, 1986, geração Y. Lucas Donato. Pertenço à geração Z, só que daí faz parte de mim todas as gerações, na verdade, porque eu sou uma pessoa bem dinâmica e não me enquadro em uma geração fixa, não tenho uma geração concreta. Para você, como é viver em família? Como eram os costumes e regras familiares na sua geração? Os costumes, primeiro, era só trabalhando. Não tinha acesso de estudo porque não tinha condições. Estudo muito pouco. Era mais trabalhar do que estudar. Família grande e pobre. Mas no caso da família, os costumes, o respeito era maior aos pais? Era muito maior. Era muito rígido. Meus pais eram muito... nós não tínhamos condições. E as condições que a gente tinha era trabalhar. Então o acesso ao estudo era muito pouco. Mesmo assim, por força da minha mãe, a gente tinha que estudar. Ela reclamava muito porque ela não aprendeu a estudar. E para os filhos ela tinha que dar. Já meu pai dizia que da quarta série já estava excelente. O resto tinha que trabalhar. E só em olhar para a gente, se a gente não atendesse um pai, já sabia o que ia acontecer. O cacete era grande. Hoje está diferente, né? Mas antigamente era desse jeito, rígido. Viver em família é compartilhar afazeres, compartilhar responsabilidades, né? Compartilhar alegrias, compartilhar lazer e também compartilhar trabalho, né? Viver em família é ter uma noção de que a ação conjunta, né, das pessoas por um longo período de tempo faz com que você se sinta bem em estar junto dessas pessoas que você conhece como família. É um porto seguro, um local onde você usa para recarregar as baterias, né, do mercado de trabalho, das coisas que esse furacão aí da vida moderna causa pra gente. O principal costume que eu acredito que na minha geração possuía, que hoje eu quase que não vejo mais, seria pequenas regras de convivência relacionadas ao respeito, né? Por exemplo, cumprimentar sempre que chega em algum local, se despedir sempre que sai de algum local, sempre ter mais respeito com as pessoas mais velhas, sempre se dirigir às pessoas com pronome de tratamento como senhor ou senhora, quando essas pessoas têm uma maior idade que você, ou então até mesmo ocupam um cargo no ambiente profissional, ocupam um cargo superior ao seu, né? Eu acredito que você deve se dirigir àquela pessoa, além de com respeito, se dirigir àquela pessoa também eu acredito, com diferencial, com pronome de tratamento que qualifica aquela pessoa como, naquele momento, sendo hierarquicamente superior a você. Para mim, viver em família depende. Eu tenho uma convivência boa com a família, só que daí são pessoas com gênero diferente do meu. Eu já nasci
na geração mais moderna, diferente deles, que vieram do sertão e tal, tem um pensamento bem diferente do meu. Que no caso eles têm aquele pensamento antigo, que não se pode usar celular, computador, essas coisas, que é coisa do outro mundo, é coisa do satanás, como dizem. Mas é isso aí, a convivência é legal, bacana. Como eram os momentos de lazer para as pessoas de sua geração? As festas, música, encontro entre amigos? Eram as festas juninas, de ano em ano, Natal, pouco tempo também, e lazer muito pouco. Mas as festas eram mais restritas às pessoas das comunidades ou era algo maior e muita gente? Era muito menor. Cada ano que se passava era diminuindo tanto Nós de só gente. tinha três lazeres na vida da gente. Primeiro, as missas aos domingos. Segundo, jogo de bola. E em terceiro, o baile era muito difícil, uma vez no ano. Tinha o Hi-Fi, era o São João, que era onde se devia ter, mas não era o São João. E esse Hi-Fi já depois de muito tempo, né? Já uma coisa mais chique na época, né? Rapaz, já com seus 20 anos. Já 20 e poucos anos. E amigo era muito pouco. A gente não tinha tempo de ter amigo, não. Era mais trabalho. Quando tinha e então, quando na época de política. Quando tinha os carros de som. Aí ali uma festa pra gente, né? Lembra que era uma... A festa da gente era essa. Carro de som de político. Pra mim a gente era nos maiores Na lazeres. geração, acho que o que mais marcou, o que mais marca são os grupos, né? Os grupos eram muito... o grupo dos roqueiros, o grupo dos nerds, o grupo dos que não queriam nada, e esses grupos se uniam para falar de várias coisas que eram de interesse comum. Em relação a lazer, o lazer ele tinha duas faces, né? Dependendo da idade, você só tinha lazer com sua família, e a partir de uma idade você podia ter lazer com seus amigos também, mas sempre voltar, acho que mais atividades ao ar livre, banho de piscina, ir da clube, jogar futebol, ou correr, fazer qualquer outro tipo de esporte, ou qualquer outra atividade, muito mais. O que eu vejo é que a principal diferença é que as atividades antes eram muito mais ao ar livre, e hoje são atividades muito mais internas, em edificações, em casas. Peguei ainda a geração, no começo da minha geração, peguei as brincadeiras comuns, né, de toda criança, que é pique-esconde, vamos dizer, deixa eu travei agora. As brincadeiras que não se usava tecnologia, não se prendia a tecnologia. Brincadeiras de rua, na verdade. Foram essas brincadeiras que eu tive, era mais contato com outras crianças do que via internet, via celular. Sou eclético, só que daí, pra me escutar em casa, eu escuto MPB, essas músicas mais lentas, que tem letra. Agora em festa, eu escuto de tudo, vou até o chão, palabrita, passo de um a tudo, porque festa é festa. Tinham acesso a algum tipo de tecnologia? No que isso afetou a sua geração? A tecnologia não tinha. O que tinha era uma radiola, um radinho, quem podia. Acesso de jornal não tinha. A notícia que nós sabíamos era muito pouco, só da região de Tinha acesso onde morava. a uma radiola, a pilha e uma televisão a bateria, preto e branco. Nem colorido era. É verdade. E o que afetou na minha juventude foi não ter notícia, a gente não sabia notícias lá de fora, muito difícil, porque a televisão que era a bateria só ligava para minha mãe assistir novela, e de vez em quando meu pai antes de dormir assistia o jornal, eram as duas coisas que eu assistia. E quando não arriava a bateria, tinha que andar 12 km para carregar a bateria de novo, para no outro dia assistir. E eu ia de bicicleta.
As tecnologias da minha época eram mais limitadas do que é que são hoje, né? Eu acho que tecnologias, que é que se tinha acesso? Se tinha acesso ao Walkman, se tinha acesso a som, se escutava muito som de casa, né? Depois é que chegou fita cassete, também se ouvia, se gravava músicas do rádio nessas fitas cassetes, se assistia filmes em VHS, né? E tinha videocassete naquela época, então se assistia filmes em VHS. Em relação à modernidade que chegou, computadores, né? Computadores eram máquinas, por exemplo, se tinha uma memória extra do computador, que seria os disquetes, então eu utilizei disquetes, até o próprio CD para gravar dados no computador. Que mais? Telefone fixo, se você quisesse falar com alguém era telefone fixo, não existia, ou pouquíssima gente tinha acesso a telefone celular. Eu acho que existem outras tecnologias também, mas eram tecnologias de baixo impacto, mais relacionadas ao ambiente familiar ou à resolução de problemas no geral do que as tecnologias de hoje, que são mais relacionadas ao individual, o indivíduo, a portabilidade, né? Então acho que a portabilidade ela é uma coisa mais recente. Eu acredito que a minha geração é uma geração que ela sabe lidar melhor com as pessoas, porque invariavelmente ela lidava muito com as pessoas. Ou seja, as tecnologias, como eu havia falado anteriormente, a questão da portabilidade da tecnologia faz com que o indivíduo ele se relacione muito mais, a interface do indivíduo seja muito maior com a máquina do que efetivamente com outro indivíduo. As redes sociais digitalizadas fazem com que você tenha muito mais acesso a outras pessoas de forma digital do que pessoalmente. Então isso aí, apesar de diminuir distâncias geográficas, né, você acaba falando com o seu vizinho via www do que efetivamente pessoalmente. Então isso aí eu acho que dificulta a vivência, a convivência com as pessoas. E eu acho que um dos principais problemas disso aí é justamente o estabelecimento do que eu também tinha falado anteriormente, do respeito, de saber lidar com as pessoas, de saber categorizar hierarquicamente aquilo dali, saber respeitar as pessoas, se dirigir bem a uma pessoa, se dirigir bem aos mais velhos. Eu acredito que isso está voltado a isso aí, mais ou menos. Todos, praticamente todos. Telefone, celular, computador, tablet, notebook, smartphone, tal. Hoje tudo é marcado por telefone, via rede social. A gente se encontra, primeiro faz grupos, lá a gente conhece pessoas novas e daí marcamos um local onde a gente vai se encontrar e tudo, mas geralmente o pessoal fica mais ligado no celular do que na festa que está acontecendo. No mercado de trabalho, como é sua visão sobre o limite entre satisfação e lealdade ao emprego? Olha, era só na roça, trabalhando na roça direto, e o horário era começa às 7, termina às 6 da noite. É que na minha época os empregos eram muito pouco, a não ser de roça. Quando a gente arrumava um emprego na cidade, dificultava a gente o transporte, que era muito pouco, e quando a gente conseguia o emprego, a gente não tinha tanta qualificação como as pessoas têm hoje. Então o emprego era pouco e as pessoas ficavam procurando as pessoas qualificadas. Às vezes a gente perdia o emprego, a gente dava o máximo para eles, se esforçava o máximo, mas aí chega uma pessoa mais qualificada que a gente, tem estudo, e nos tirava do emprego por isso. Hoje está diferente, hoje tem muita gente que força o emprego, perdeu o emprego, porque tem seguro-desemprego. Não pela satisfação, mas sim por ele passar 6 meses ou 5 parado e recebendo do governo. Se não existisse isso, a coisa era outra hoje. Eu acredito nisso. É uma pergunta complexa, porque na realidade satisfação ela tem diferentes âmbitos, né? Diferentes áreas. Eu acredito que se você estiver buscando apenas a satisfação profissional, eu acredito que
a lealdade ela está relacionada com o tipo de ambiente de trabalho que você encontra. Então, na realidade, se você encontra um ambiente de trabalho em que você se sinta confortável para fazer sua atividade, em que você receba remuneração satisfatória e condizente com o que você realiza, né? Esse aí é o limite da lealdade, ou seja, você é leal enquanto as condições lhe são favoráveis para que você execute o seu trabalho. A partir do momento que você se insere num ambiente de trabalho não satisfatório a você realizar o seu trabalho, ou a você se insere num ambiente de trabalho e esse ambiente de trabalho, ele está, apesar de ele estar satisfazendo a esfera profissional, ele está dificultando a satisfação no contexto familiar, no contexto social, no contexto econômico, então eu acredito que você deve migrar para outros locais, né? Isso aí se aplica a qualquer área, eu acho, inclusive ao serviço público também, né? Se existe uma cultura, eu acredito que mais nacional, que uma vez estabelecido dentro dentro do funcionalismo público, a estabilidade ela é uma moeda para que você permaneça leal àquele emprego, certo? Só que você tem que ver, né, que existem outras constantes que você deve levar em consideração para fins de satisfação. Eu acho que, exemplificando, não adiantaria você estar inserido no emprego em que ele lhe fornece estabilidade, só que ele não te oferta condições para você realizar de forma satisfatória, entenda-se satisfatório como profissionalmente falando, realização profissional, né, seu trabalho. Então eu acho que essa questão ela também perpassa por essa questão de lealdade e de satisfação. Mas o que eu vejo é o seguinte, o limite ele varia de que âmbito se trata, certo? Mais relacionado a que âmbito se trata. Se for no âmbito estritamente profissional, o limite da satisfação é a insatisfação. Ou seja, quando você está insatisfeito, você não é mais leal ao seu emprego, certo? Quando você está satisfeito, você é leal ao seu emprego. Mas isso entenda que o limite profissional, né, a satisfação profissional, ela está relacionada a outras satisfações na vida da pessoa. Rapaz, eu prezo muito pela empresa. Vai depender muito da empresa. Se a empresa me dá valor, eu vou dar valor, vou agregar valor a ela. Agora, se ela não me der valor, com certeza eu não vou querer estar naquela organização. Eu vou querer buscar algo melhor para mim. Eu vejo muito por isso. Você participou de algum movimento revolucionário? Sua geração poderia ser definida patriota ou pouco se importaram com a política? Pouco se importaram com a política e sobre a revolução, não estava ali dentro, mas meu pai estava, não estava que fugia. A gente não se envolvia nisso, era só ouvia zoada de política quando aparecia. Não participei de nenhuma revolução. A minha época a gente pouco importava, né? Eu não entendi a parte final aí. Sua geração poderia ser definida patriota ou pouco se importaram com a política? Não, nós pouco nos importamos com a política. Meus pais, eles não eram pessoas muito, não são, né? Pessoas muito politizadas. Então, se eles falaram, eu não lembro deles falando, por exemplo, da época que eu nasci, já era, foi início da... Eu não lembro, final da ditadura, processo de direta já, dos caras pintados, etc. Isso aí eu me lembro, não de ter vivido, mas de ter mais visto nas escolas falando sobre, porque era um fato recente, né? Lido livros sobre isso aí também. Mas eu acredito que o movimento que eu acho que eu mais me encaixei de movimento social foi o movimento estudantil, já na graduação. E não, por exemplo, existia na escola de onde eu vim um negócio chamado Grêmio Estudantil. Mas eu não me inseria naquilo dali, porque eu achava que não era relacionado com a minha... com a minha postura, minha condição, e eu estava mais relacionado, mas quando eu entrei na faculdade, aí sim eu entrei em diretório acadêmico, em direção acadêmica, etc. E a partir dali eu fui vendo, né, que era importante você, associado a outros fatores, é óbvio, associado a outros fatores também, se integrar nesse tipo de movimento social. Fora, e até contribuiu para a minha politização, certo? Essa participação nisso aí. Os que vieram antes de nós
são pessoas mais politizadas do que nós. Por quê? Porque eu acredito que são as pessoas que passaram pelos horrores da ditadura, são as pessoas que não esquecem do que foi suprimido, da liberdade de expressão. Nós já entramos numa fase light, né? Naquela fase de que você não tinha, você tinha a democracia, né? como sistema que deveria ser mantido agora, né? Como é que chama? Deveria ser sedimentado, né? A democracia é recente, a brasileira, mas que deveria ser sedimentado. E esse sistema ele combinou com essa estabilidade. Então acaba que a política ela fica na sua vida, eu acho que fica em segundo plano. Então eu não considero que minha geração seja uma geração politizada, mas é mais politizada é menos politizada que a geração anterior, porém mais politizada que a geração posterior. Por quê? Porque a geração Z, por exemplo, por quê? Porque eles já são produto de uma democracia estável, né? Eles já são produtos de uma condição em que a ditadura militar, a ditadura de Getúlio, a ditadura militar e essas outras coisas ficaram para a história. Por exemplo, os pais deles não viveram isso, tá entendendo? Então não tem como falar, e isso aí não se reflete na educação deles. Mas eu acredito que o que mais contribuiu para essa politização foi justamente a proximidade com o evento, que eu acho que é um evento sem precedentes. Da greve que foi feita, entre aspas, pelos estudantes, no período que teve aquela mudança de valor de passagem, que queriam aumentar a passagem, só que daí os transportes que são disponibilizados para a gente não tem qualidade. E também a gente é estudante e não tem de onde tirar esse dinheiro. Como também dos movimentos contra o presídio que existe ainda o prédio, só que daí ele foi transferido por conta das rebeliões que tinham e das invasões que tinham dentro da universidade, que fez parte também da minha gestão, do meu tempo aqui na UFAL. A minha geração depende, eu acho que depende, é muito relativo. Eu mesmo não me importo muito com a política. Até porque eu não gosto de política, apesar que todos têm que gostar de política.